Olá, então, como a gente combinou, eu vou começar a falar sobre a 8ª temporada de Doctor Who, porque eu decidi rever a 8ª temporada e fazer esses vídeos sobre os episódios. Não é exatamente review, mas é mais na ideia de pegar a perspectiva de rever a série e o que eu tirei de bom e de ruim dos episódios depois de alguns anos. Eu já fiz isso na 9ª temporada e tem review dos episódios da 11ª, da 10ª. Então eu quero aos poucos completar o canal com vídeos sobre os episódios de todas as temporadas da série. Isso vai levar um tempo, mas vai acontecer. E nesse primeiro vídeo, então, eu vou falar sobre o episódio Deep Breath, que é o primeiro episódio da 8ª temporada, que a gente vê o Peter Capaldi chegando, o 12º Doutor chegando depois de uma era, com o Matt Smith como Doutor, o 11º Doutor, e a gente tem toda essa mudança, mantém o Steven Moffat como escritor, mantém alguns personagens tipo a Vastra, Jane e o Strax, a Clara também continua, então a gente tem essa mudança de tom, essa mudança de doutor, mas com algumas coisas ainda familiares na série. E nesse primeiro episódio a gente vê uma mudança bem clara de tom, que eles tentam mudar bastante essa ideia de Doctor Who explosivo e louco e feliz da era do 11º Doutor por uma coisa mais sombria e séria com o 12º Doutor, mas nem tanto assim. Uma coisa que eu notei nesse primeiro episódio, que talvez eu tenha notado na época, mas eu não prestei tanta atenção porque o tom sombrio e a mudança se destacou muito mais do que a parte engraçada dos episódios, é que esse episódio também brinca muito com piadas e uma parte bem humorística dele. Eu gosto desse humor em Doctor Who, assim, eu acho divertido, mas nesse episódio eu notei que foi uma coisa bem exagerada e ainda era da época do Steven Moffat, quando ele gostava de exagerar no humor na cara, assim. Por exemplo, jogar o jornal na testa da Clara e ela cair, a parte do Strax caindo lá na hora de salvar o pessoal, e também o doutor se jogando pela janela e caindo em cima do cavalo. É uma coisa bem humor destacado, assim. O que é bem diferente da 10ª temporada, por exemplo, que eles usaram o humor mais no diálogo, e pra mim era uma coisa mais interessante quando o humor era no diálogo e não tão exposto assim de um jeito quase Zorra Total de humor. Mas dessa vez eu quero focar um pouco mais no tema central do episódio, que é o doutor, e eu não vou falar muito sobre plot e tal, porque todo mundo sabe como foi o episódio e não é a minha função ficar falando do plot se funcionou ou não, mas eu quero falar do tema desse episódio. Isso vai acontecer em vários outros episódios, que eu vou falar do tema central dele, que nesse caso é o doutor. A gente teve essa mudança para o 12º doutor, e a gente vê aqui como ele, na verdade, não é um doutor cruel nesses episódios, e na 8ª temporada eu tô achando que eu vou notar isso muito bem, mas na verdade eu vejo ele mais como um personagem assustado pela mudança. É isso que eu percebi muito nesse episódio. Ele tenta se suprimir essa mudança para não causar perigo e não causar danos às pessoas ao redor dele. Ele está assustado pela mudança, e tanto que a gente vê lá no final da era dele, ele também tem muito medo de mudar novamente, porque grandes as chances de acontecer tudo isso de novo, ele ficar muito assustado e cometer muitos erros complicados, assim. Então eu gosto que esse episódio lida com o doutor como um personagem muito assustado de quem ele pode se tornar. E aí a gente vê com o tema do episódio, que é aquele robô que quer se tornar humano, nessa coisa da mudança. Quantas vezes a gente pode mudar até a gente não ser quem nós somos de verdade? Na verdade, a mensagem dessa temporada e do episódio é que você pode mudar com o tempo, você pode evoluir, mas no fundo você continua sendo quem você é. Tipo o robô lá. Ele sabe que ele mudou muito, ele sabe que ele não é mais a mesma pessoa fisicamente, mas a gente tem um olhar nessa perspectiva de que ele continua sendo o mesmo depois de todas essas mudanças. Vai daquele discurso do 11º Doutor quando ele regenera, e vem para esse primeiro episódio contando essa narrativa, dando essa mensagem que a mudança é importante e que mesmo mudando muitas vezes você continua sendo quem você é. Então essa é a mensagem geral. E aí a gente tem esse lado bem criativo do episódio, de resolução do episódio, que ele não traz
uma resolução em que o doutor já dá um grande discurso épico e resolve tudo de uma forma linda. Ele já traz uma dualidade, assim, uma ambiguidade no final, que a gente não sabe se o monstro se matou ou se o doutor que matou o monstro. Então a gente fica nessa dúvida, assim como o próprio doutor tem a dúvida dele mesmo, se ele é um bom homem ou não. Então isso que eu achei bem legal nesse primeiro episódio, eles estabelecem esse doutor como alguém que você não pode confiar ainda. Assim como ele deixou a Clara sozinha naquele momento que ela tá junto com todos os monstros lá naquele porão, e aí a gente não sabe mais se deve confiar ou não nesse doutor. Como episódio, Deep Breath não é o meu favorito de introdução de doutor. Eu ainda acho o da 13ª doutora melhor. Eu acho ele muito mais legal e interessante, porque ele é um episódio mais pé no chão, assim, e ele não tem tanto o exagero nas piadas. Como eu comentei, as piadas nesse episódio Deep Breath quebravam um pouco o tom do que eles queriam trazer num lado mais sombrio e sério, e aí em alguns momentos tinha essas piadas que voltavam muito para a 7ª temporada, e aí ficava uma mistura de tons que não funcionou direito para mim enquanto eu estava revendo. Por isso que eu prefiro ainda o The Woman Who Fell to Earth, porque ele é um episódio feito para essa doutora e não tem confusão de eras em um episódio só. Mas por fim, eu gosto muito desse episódio. A gente tem esses problemas que eu comentei, que era também um pouco da escrita do Steven Moffat, em que ele estava ainda se redescobrindo nessa escrita, tentando mudar algumas coisas, mas aí, notando nesse episódio como tudo isso mudou na 9ª e na 10ª temporada, eu fico assim confiante em assistir e rever essa temporada, porque a gente vai percebendo como esse caminho que eles criaram para o 12º Doutor foi trilhado propositadamente ou não, eu não sei se isso foi proposital, mas essa construção do personagem em ele ser um personagem muito assustado e com medo de quem ele é, para se tornar um doutor lá no final confiante e que ajuda as pessoas, é muito legal. E mesmo assim a gente percebe como esse doutor, logo no primeiro episódio, ele gosta muito e se importa muito com os seres humanos. Então não é aquela ideia de que esse doutor se tornou, sei lá, um psicopata que não gosta de mais ninguém. Ele é muito diferente, mas pelo medo que ele tem de ter se tornado alguém muito cruel. Ele não quer ser cruel. E é essa jornada dele durante toda essa era do 12º Doutor. Isso é muito interessante. Eu gostei muito de rever isso e perceber isso logo no primeiro episódio. Mas é isso. Você pode dizer nos comentários o que você acha de Deep Breath. Eu vou adorar ler esses comentários e a gente pode ir assistindo juntos essa temporada e comentando aí sobre o que a gente achou. O próximo vídeo eu vou falar sobre os 2 próximos episódios, que é Into the Dalek e Robot of Sherwood, porque eu acho que esses 2 episódios têm perspectiva interessante num doutor muito cruel, como a gente vê, e não sabe quem ele é, e um doutor mais piadista e com um jeito diferente de se comportar, enquanto eles estavam ainda descobrindo esse doutor. Mas tem toda essa questão do doutor se perguntando se ele é um homem bom. Então acho que esses 2 episódios juntos, comentados, vai ser bem interessante pra gente ter uma noção maior de como esse arco, eu sou um homem bom ou eu sou um herói, funciona nessa temporada. Mas é isso, deixa aí nos comentários o que você achou. Obrigado por assistir e até mais.